E você transmite isso para as pessoas, você transmite isso para as pessoas que estão ao redor. E essa imagem que eu acredito, a imagem de Madre Teresa, que ela transmitiu através do amor que ela teve pelos leprosos, onde ela trabalhou. Até um grande milionário chegou para ela e falou assim para ela: Madre, eu não entendo por que você faz isso. Eu não faria pelo maior dinheiro do mundo, por todo o dinheiro do mundo, eu não faria isso. Aí ela virou para ele e falou assim: eu também não. Eu faço isso porque a imagem de Deus está em mim. E eu quero que essas pessoas vejam Deus em mim do jeito que eu faço. Então você vê Deus na sua mãe, um vê Deus no filho, na risada da criança você vê Deus na humanidade, mas você tem que ter essa percepção e essa sensibilidade para ver Deus. Sim. E na natureza? Na natureza... Porque você estava me comentando justamente que existe um animismo. Né? Foi o processo evolutivo. Então, quando você pega o homem que é tribal, que está se desenvolvendo como ser humano, porque o ser humano, a priori, ele é um animal. Sim. E aí, quando que ele se descobre como ser humano? Quando ele olha para cima e fala assim: penso e logo existo. Eu existo porque penso. Então, tem uma a pedra, consciência. ela não pensa. Claro. E se ela não pensa, ela não existe. Você só existe como ser humano quando você começa a pensar, raciocinar e trabalhar isso para o bem. E as tribos, há bilhões de anos atrás, o ser humano ele foi se desenvolvendo, e hoje ele está mais desenvolvido ainda que não, né? Nós vemos guerra, um monte de coisa. Mas tem um lado positivo, onde ele inventa a ciência, ele desenvolve a tecnologia. Isso é maravilhoso. Ele inventa um avião. Quem que inventa isso? O cachorro faz isso? O gato faz isso? E em meio a tudo isso, ele inventa e ele quer... Eu sempre falo, tudo isso é bonito, mas o poeta cai em outra esfera, porque o poeta ele vai em busca do amor, perdido. Então, o que nós estamos em busca? Do paraíso perdido. Entendi. E esse paraíso perdido é o amor, é o que você acredita, mas é o que muitos e poucos e quase nenhum ser humano nessa terra consegue viver, porque ele foca o seu ser para as coisas que ele ouve, que mexe com ele. Então ele não faz uma retrospectiva. Então é isso que eu falo, a poesia leva a gente para fazer uma retrospectiva interior, para você se descobrir, e para você se descobrindo, você vai conseguir descobrir o outro. Entendi. Porque você só descobre o outro quando como pessoa, quando você se vê como pessoa. Por isso, eu não vou entrar em relacionamento, mas quando você fala que seus relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque o outro não se descobriu como pessoa. Entendi. Aí ele quer ser um sugador da sua vida. Ele te suga, te mata e joga fora. Aí ele vai para outro, mas... Então, é mais ou menos isso. É tanta coisa, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu queria que você lesse uma das poesias daqui. Posso escolher? Vai lá. Pronto, vai. Só não caia no Peraí. 82, eu brinco. Aqui. Essa daqui. Eu acho que essa daqui eu escrevi num dia que eu estava desanimado, querendo deixar de viver. Eu acho que é isso. Não se deixe, não se abandone, não se entregue, não se permita cair nas garras dos que querem manipular corações e destruir sonhos de vida. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso com a gente, né? Não se deixe, não se anule para o mundo por causa de uma dependência doentia que traz mais desgosto do que vontade de viver. Viva da sua maneira, se for rápida que seja, se for lenta que seja, se for simples que seja, se for repleta de alegria que seja, se tiver um pouco de tristeza que tenha, mas em meio a isto saiba que é sua, proteja, cultive esta liberdade na vida. Não deixe que destruam o seu amor próprio, o amor é seu. Viva mudando de hábito para que você não se torne um neurótico, escravo do trilho rígido da vida, porque a vida é rígida, é dura, né? Tenha momentos de delírios, vire à mesa, tome cerveja em copo de caipirinha e molhe o pão italiano no vinho mais caro vendido no mercado. Isso daqui eu vou te explicar porque eu escrevi. O vinho é seu e de mais ninguém. Se tiver de chorar, chore mesmo. Se reclamarem do seu choro, não dê atenção. Se tiver que rir, ria muito até cair no chão. E se acharem que você é caipira, que pense.
O do vinho foi uma coisa muito interessante. Eu fui num congresso e tinha um vinho muito caro, Cabernet Sauvignon, né? E aí você tem que tomar numa taça fina, num cristal, né? Eu resolvi tomar o vinho no copo. E as pessoas que estavam do meu lado falaram, cara, você é excêntrico mesmo. Você vai tomar vinho no copo? Aí eu falei, o vinho é meu. E eu tomo do jeito que eu quero, e eu vou comer e vou molhar o pão italiano dentro desse vinho. Aí um amigo meu falou, você estragou o vinho. Aí eu falei para ele, posso te dizer uma coisa? Quando eu tinha 7 anos de idade, meu avô era italiano, e ele morava, ele morava com a gente. E aos domingos ele pegava um copo, e ele colocava vinho, e molhava o pão italiano e comia. E o que eu quis mostrar para ele? Que você pode ter o vinho mais caro, você pode ter a garrafa de $2.000, você pode ter tudo na vida. Se você não tiver lembranças de infância, não vale nada. Aí eu quis mostrar para ele, eu falei assim, ó, eu não sei se você tem isso, mas eu quero trazer à memória o que eu vivi há 30 anos atrás. Se você não tem esse privilégio de fazer isso, eu tenho. E eu estrago vinho, se precisar fazer, eu estrago garrafa, mas eu quero reviver o que eu vivi lá atrás. Então é como um perfume, você tem um namorado, né? Eu sempre brinco, né? Eu ponho bastante perfume, porque se eu trocar de namorada, a minha namorada não vai esquecer com quem ela teve. Isso é ruindade, né? Isso. Entendeu? Essa daqui é mais ou menos assim, é para a gente não se largar, porque as pessoas se largam quando tem um amor e não é correspondido, tudo isso é verdade. Aí falam, agora eu vou desistir. E essa daqui eu... mas é só por um momento, né, na verdade, é só por um momento. Aliás, Bocage, tem essa história, né, de Bocage que você me contou, que fez com que justamente ele ser largado, né, pelo amor da vida dele, fez com que ele fizesse essa obra divina dele. Nossa, isso é bom, né? É verdade. Não é? Você não me disse? Do Bocage é muito interessante, que ele vem de uma família rica, né, o avô dele era juiz lá em Portugal, né? Ele tem descendência francesa, lá da Normandia. E é muito interessante do Bocage, por quê? Porque ele troca um grande amor por uma aventura. E quando nós trocamos alguma coisa na vida, você vai ficar no outro lado da sua vida, você vai ficar em aberto. Sim. Você tem que resolver sua vida. E ele resolve se alistar para a Marinha de Portugal. E ele tinha 20 e poucos anos, se eu não me engano, e ele vai e faz uma viagem para a Índia, fica alguns anos, e depois ele vem para o Rio de Janeiro, fica 3 meses. E aí ele volta para Portugal, só que ele volta na ânsia. E antigamente ele não poderia se corresponder, né? Não tinha computador, senão ele mandava um negocinho para a namorada dele, eu estou voltando, e ela ia acreditar, e todo dia ele mandava um e-mail de amor, e ele ia enganar. Mas demorava 3, 4 meses para chegar a carta.